meus preciosos. Que saudade eu estava de vocês. Que bom poder estar aqui nessa noite com vocês, matando essa saudade, falando de um tema tão importante, que é os princípios familiares. Princípios familiares e o id, ego e superego. Qual ligação tem com os princípios familiares? Essa visão de Freud. Vamos ver se tem ligação? Eu convido você a ficar comigo até o final, porque será muito abençoado esse momento que nós teremos aqui nessa noite. Obrigado vocês. Obrigada aos 6.000 seguidores. Gente, gratidão. Porque esse perfil não teria sentido se não tivesse vocês aqui. Compartilhe essa live, chame mais pessoas, outras alunas, chame mais pessoas, gente. Obrigada, Juliana, pelo esse carinho, bem. Que bom saber que vocês gostam de me ouvir. Aproveitando, já me conta como é que tá o som aí. Se tá dando para ouvir direitinho. Compartilhe essa live, chame mais pessoas. Nós vamos falar de princípios familiares. Vamos falar aí um pouquinho sobre id, ego e superego, né? Uma visão freudiana que consiste a formação humana, né? Chama aí mais pessoas. Rosa, boa noite. Tati, Luciana, Juliane, Ateliê Marimar. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Vocês são preciosos demais para esse perfil. Vocês são preciosos demais para a minha vida. Tenha certeza disso. Não tenha dúvidas que vocês fazem diferença na minha vida. Enquanto isso, vamos ministrando aí nesse momento que nós estamos vivendo de fé, de clamor. Vamos ministrar sobre nossa nação. Brasil, a cor da minha bandeira, verde e amarela. E a sua? Vamos orar, nós vamos ministrar e vamos também ensinar, trazer conhecimento nessa noite que vai agregar você dentro da sua casa e dentro também dos manejos terapêuticos. Vocês que são alunas, vai te ajudar muito, viu? Muito obrigado, vocês que fazem parte desses 6.000 seguidores que estão aqui para agregar valores, para aprender. Ana Paula, depois você me chama que eu te mando, filho. Pode chamar lá que eu te mando, tá? No privado. Sarita, boa noite, meu bem. Tô precisando dar um giro aí, hein? Partiu São Paulo. Deus sara a nossa nação. Deus tem cuidado da nossa nação. Oh, Deus. Somente o Senhor. É somente o Senhor. Compartilha essa live. Enquanto isso, vamos orar a Deus em modo de louvor, em prol da nossa nação, em prol da nossa geração. Vamos orar. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus está olhando por nós. Brasil será um celeiro da promessa, um celeiro do avivamento. Nós vamos transbordar na vida de outras pessoas. Brasil é terra santa, terra abençoada, e que o Senhor vai guardar, em nome de Jesus. Um dia
essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Você que coreia a sua bandeira. Princípios familiares, o assunto de hoje, hein? E de ego e superego. De uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando na tua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Boa noite, preciosas e preciosos. Ele vai sarar, Ele tem cuidado dos seus. Boa noite, Viviane. Sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Chame mais pessoas, compartilhe essa live. Que nós possamos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Que nós sejamos Deus, família e pátria. Que nós possamos defender sim os nossos princípios, princípios familiares. Que nós possamos não se calar nesse momento tão importante. O seu calar também, às vezes você está achando que eu vou ficar calada porque eu não quero participar desse momento. Mas a sua omissão, você está participando. Então tenha consciência, tenha reflexão do seu posicionamento. Vamos defender as nossas famílias, vamos defender os nossos princípios, vamos defender as nossas crianças, em nome de Jesus. Boa noite para vocês que entraram agora. Boa noite para vocês que estavam aqui. Quero agradecer de novo, esses 6.000 seguidores maravilhosos, preciosos, que fazem esse Instagram ser o que ele é. Isso me motiva, cada mensagem que você compartilha, cada direct, gente, isso alegra o meu coração, porque vocês sabem que para mim estar aqui, para que eu esteja aqui, eu estou enfrentando desafios, né? E aí é de suma importância saber que você está gostando, saber que você está sendo abençoado com os conteúdos desse Instagram, desse perfil, porque ele tem um objetivo maior, que é ajudar a lapidar pessoas tão preciosas como você. Obrigado, gratidão pela sua vida, gratidão pela sua confiança, gratidão pela sua participação, cada comentário, gratidão. Que Deus te abençoe grandemente. Então vamos lá começar o tema dessa noite? Tema da noite nós vamos falar sobre princípios familiares. É um tema muito peculiar, né?
e de suma importância, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, um momento decisivo, um momento que não é apenas uma briga política, mas há sim uma briga espiritual. E nós precisamos fazer diferença fazendo diferente. Nós precisamos defender os nossos princípios. E eu quero defender e quero falar sobre princípios familiares. O quanto que isso é importante dentro de um lar. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui comigo nessa noite, cada um de vocês que consome o meu conteúdo, vocês querem ter um lar abençoado, um lar debaixo da proteção de Deus, um lar que vive segundo o coração de Deus, um lar funcional. E é por isso que eu quero falar sobre princípios, porque se você quer ter um lar funcional, você precisa ter princípios familiares. Você precisa ter alguns combinados dentro da sua casa para dar certo. E aí, então, nós vamos fazer uma ligação com o que nós chamamos dentro da psicanálise de id, ego e superego. Nós que trabalhamos a psicanálise freudiana, nós vemos falar muito desse conceito. E por muito tempo isso foi uma confusão na minha cachola. O trem embaralhava tudo. O que é esse ego, superego e id? Que é isso? Até que eu consegui compreender de uma maneira muito sutil, muito simples. E eu quero ajudar você a entender. E a gente vai fazer essa ligação com os princípios familiares. Nós vamos vencer esse tempo. Porque aquele que guerreia por nós já venceu. Mas nós não podemos deixar a responsabilidade diante das mãos do Senhor. Porque Ele rege todas as coisas. Mas nós temos o poder, com um dedinho, de confirmar a vontade de Deus. Então vamos lá. Começando então a falar um pouquinho sobre id, ego e superego. O que é essa palavrinha, desse conjunto de palavras, id, ego e superego? São os conceitos criados por Freud para explicar como a mente humana funciona, com base nos conceitos do consciente e do inconsciente. O que é o consciente? O consciente é aquilo que eu faço sabendo que eu estou fazendo, que eu tenho ciência, que eu tenho percepção quando eu estou agindo nos meus atos. E o que é o inconsciente? É um ato que vem pela pulsão, é um ato repentino, que muitas vezes eu nem pensei, mas fiz. É algo que está lá no inconsciente, é aquela verdade que eu sei que existe, mas eu faço de conta que não existe. Porque muitas vezes é um recalque de uma dor, é um recalque de algo, um trauma, é algo que não é bacana, então nós guardamos geralmente no inconsciente. Então Freud define, né, a mente humana, e ele divide essa mente humana dentro do id, ego e superego. Esse conjunto de fatores dessa divisão determina o comportamento humano. Foi tão incrível, gente, quando eu descobri que as minhas ações, eu achava que tudo que eu fazia era pensado. Pensei, agi, fiz. Era coisa consciente. Era um pensamento consciente. Eu jurava que era assim. Até que eu descobri que não, que a maioria dos nossos atos, das nossas atitudes, ela tinha reflexo do nosso inconsciente. Ela era impulsionada por aquilo que eu guardei e que eu faço de conta que eu não sei, porque é mais leve para a minha vida.
Olha como que isso é forte. Então, o id, ego e superego é a definição da mente humana segundo Freud. Então vamos falar sobre a definição de cada um para você entender. Para a gente que é da psicanálise fica mais fácil. Tem algumas alunas que estão começando agora, vão ver ainda essa matéria, mas às vezes é confuso de primeiro olhar assim. É confuso entender o id, ego e superego. Eu confesso pra você que eu estudei pra caramba pra me conseguir achar um jeitinho mineiro, Juliana Mara, de entender o que era o id, ego e superego. E eu quero falar pra vocês então nessa noite, tentar ajudar um pouquinho até quem não é da psicanálise compreender, né, o que é o id, ego e o superego, porque ele é de suma importância para a nossa socialização. Ele é de suma importância para o ato de se relacionar. É de suma importância para que nós compreendamos quem nós somos. Então, a primeira sigla, id. O que é a definição do id? O id nada mais é do que o seu prazer, o seu libido, os seus impulsos instintivos, seu instinto, o seu inconsciente, é aquilo que você não pensa para fazer, é os seus impulsos agir depois que eu penso na cagada que eu fiz. Isso é o id. O id nada mais é do que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. O id é o nosso eu sem limites. É aquela parte que não pensa para fazer. Esse é o id. A definição do id. É a natureza ruim. Você já percebeu que sempre a gente tende pro ruim? A gente já tem um pezinho no mal. Todos nós temos esse pezinho no mal. Todos nós temos. Se a gente não tiver o ego e o superego, a gente viveria somente pela nossa natureza adâmica, pecaminosa, que dá prazer à carne, que satisfaz a carne. Nós iríamos agir somente pelo inconsciente, sem pensar, como se não fôssemos racional. Resumidamente, o id é isso. E aí nós entramos então no ego. Id, ego, superego. Qual é a definição do ego? O ego é a percepção. É a memória, aquilo que eu tenho consciência. É os sentimentos. É a moralidade. É a ética. O ego é a percepção, é a noção, a consciência dos meus atos. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho consciência da minha ação. E como que eu vou injetar essa consciência, já que eu tenho uma natureza adâmica, já que eu tenho a pulsão ao pecado, ao lado ruim das coisas? O que é então o ego? O ego nada mais é do que os princípios familiares, que geram um limite, que gera um contexto, que gera uma percepção das suas ações, das consequências que terá as suas ações. Então você já não age mais na pulsão, você para pensar um pouquinho, você para ter consciência. Então o que me traz consciência, o que me traz percepção, moralidade, ética, são os princípios injetados dentro da sua casa. Princípios familiares. É o ego. E o superego?
O superego, eles são os inibidores da mente. Ao contrário do id. Porque o id já é livre. O id já faz tudo do jeito que ele quer. A pessoa que vive na natureza adâmica, ela não tem limite. Ela não tem nada que te limita. Ela é livre. Ela é hipermoral. O que é uma pessoa com superego aguçado? Ela tem os princípios do dever. Ela sabe que ela tem direito, mas que ela também tem um dever a cumprir como cidadão. Como cidadão. Princípios de dever. Ele faz isso com a consciência. Ele faz isso com o consciente. As suas ações é baseada no seu consciente. O superego são as regras sociais que nós temos. Os deveres e direito. São as leis. São as regras injetadas na sociedade para o bem de todos. Você já imaginou se nós, nesse mundo de milhões, milhares e milhares de pessoas, não houvesse direitos e deveres? Se não tivesse regras, se não tivesse uma consciência das nossas ações, como seria? Pensa bem sobre isso. Id, ego, superego. O id é a nossa natureza ruim, adâmica, pecaminosa, que quer satisfazer os prazeres da carne, sem limite. Ego. O ego é os princípios familiares injetados na consciência. A minha ação é pensada. Eu penso para fazer. Eu tenho limite. E o superego? O superego é o princípio do dever. É as regras injetadas para o bem de uma sociedade, não particular. Não para um bem do meu eu. É um bem para o todo, no plural. São as leis, são as regras sociais. Ficou claro para vocês o que é id, ego e superego? Eu tentei simplificar aqui para ficar bem claro para todos vocês. Eu vou exemplificar. O id é como se eu fosse aquele menino birrento. Eu quero. Eu temo. Eu quero. Esse é o id. Sem limite. O ego, agora é uma boa hora. Eu penso, eu questiono. Será que agora é uma boa hora? Será que é uma boa hora de eu ficar calado? O id, eu quero que seja tudo do meu jeito. Eu quero. O ego, já consciente, será que é uma boa hora? Agora é uma boa hora de eu me azentar das coisas que estão acontecendo? Será? E o superego? O superego é quando você tem a consciência de que melhor não ficar calado. Melhor é se posicionar. Melhor é dar sua cara a tapa do que depois chorar. O superego é a consciência de um bem maior, não particular, mas para todos, para uma sociedade. O superego é você entender que você é um cidadão brasileiro e que precisa cumprir os seus direitos e os seus deveres.
O superego é você entender que você é uma pessoa cristã com princípios e que você não quer que a sua família seja destruída. Então você precisa ter a consciência que o melhor não é agora ficar calado. O melhor é se posicionar agora em prol da sua família, em prol da sua casa. Defenda os seus princípios. Defenda os valores familiares, defenda os princípios cristãos. Ativa o seu superego, não viva só com o índice, agindo com o inconsciente, sem pensar, sem raciocinar nas suas consequências, nas consequências das suas atitudes. Para pensar. Para pensar. No id você satisfaz os seus egos. No id você satisfaz o seu ego. Mas no superego você satisfaz algo que é para todos, para sua família, para os seus parentes, para a sociedade. Tenha consciência nesse momento. Tenha consciência. Na consciência do superego, é esse o conceito que está querendo ser injetado, que você quer para você? É esse conceito que está querendo ser injetado na nossa família, que você quer para você? Nós precisamos ativar o princípio da proteção da dignidade humana. Isso é o princípio familiar. Nós precisamos defender o nosso princípio de proteção da dignidade humana, da sociedade, da solidariedade familiar. Pergunte para você, no seu superego, na sua consciência, é isso mesmo que você quer para você? Compartilha essa live, gente. Manda aí para várias pessoas. Chama as alunas, as professoras, a mentora. Chama todo mundo para ver essa live. Que ela é de... Como é que fala que tem de negócio público lá, gente? Vai abençoar muitas famílias. Qual o princípio? Qual o princípio você quer defender para a sua casa? Para a sua sociedade? Não haja pelo id, não. Pensa. Coloca aí o ego. Utilidade pública. Obrigado, Jerusa. Essa live é de utilidade pública. Chama mais pessoas. Compartilha. Não está anunciando, então chama. Me ajuda aí. Qual o princípio que você quer para você, para sua casa? Para de pensar só no id, no inconsciente, nas suas feridas. Para de agir sem pensar. Pensa, raciocina. Deus te deu um cérebro sem raciocinar. Não é para ficar sem pensar, não. Age de acordo com o ego, com o superego, com os valores. Sabe o que é o contexto? Sabe o que é? Qual o princípio que rege o conceito mais atual de família? Presta atenção nisso aqui agora que é forte. Você sabe qual que é a central, a essência do conceito de família atualmente? É o princípio da afetividade. A afetividade é o princípio que rege as estabilidades das relações socioafetivas e na comunhão da vida. Ele é o elemento formador do modelo da família atual. Presta atenção nisso. Princípio de afetividade é o conceito da família atual, dos princípios atual. É o conceito para se ter
socioafetiva, relações socioafetivas com a sociedade, uma comunhão de vida. Qual conceito, qual princípio você está se defendendo, você está defendendo? Qual princípio você quer para sua casa, para sua família? Pensa. O elemento principal, formador do modelo da família é a afetividade. Agora a pergunta de $1.000. A pergunta que não quer calar dentro de mim há dias. Você acha que nós teremos esse princípio de padrão familiar com esse conceito político que eles querem injetar na sociedade? Você acha que nós vamos poder? Você acha que nós vamos poder? Você acha que nós vamos poder viver a afetividade se esse governo que eles estão querendo injetar chegue até nós? Um governo que quer matar criança no ventre. Criança que tem o direito de viver. Quantas mães querendo gerar e não conseguem? E agora vem com a política que quer matar os nossos princípios, tirar a afetividade de uma mãe com um filho. Gente, isso é muito sério. Um conceito de política que quer matar a pessoa lentamente com a liberdade das drogas. Gente, eu estava esses dias, eu fui fazer mamografia, ultrassom da mama, acompanhamento do nódulo que eu tenho na mama. E eu estava sentadinha na minha quando eu ouvi lá no fundo uma senhora contando um pouquinho da sua história. E aquilo me comoveu, sabe por quê? Porque era uma senhora aí de uns 70 anos. E ela indignada com a liberdade das drogas, né? E ela contando ali, compartilhando, ela falou: olha, eu fui mãe de 5 filhos. E desses 5 filhos, eu perdi 4. Eu só tenho 1. E esses 4 eu perdi para as drogas, para o tráfico. Eu perdi para overdose. O que será das famílias? A dor que eu senti, eu não quero que ninguém passe. Essa mãe estava compartilhando ali, gente. Pelo amor de Deus, ela falava, pelo amor de Deus. Eu sei a dor do que é perder um filho para as drogas. E olha que nem é liberado, imagina se liberar. Meu Deus do céu. Eu fiquei tão triste de ver aquela mãe, o sofrimento daquela mãe. A mulher está vivendo pela fé. Querem injetar ideologia de gênero nas nossas escolas. A linguajar neutro. Oh, meu Deus, que confusão que vai trazer na cabeça das nossas crianças. Sem contar o quanto elas vão estar vulneráveis aos pedófilos, ao abuso. Deus tenha misericórdia. E você aí, só no id, sem pensar, sem querer se mover, sem querer se posicionar. Gente, eu atendo o dia inteiro. Eu atendo muitas pessoas. E a grande maioria já passou pelo fato do abuso sexual. Que sequela tem na vida dessas pessoas, gente? É triste. Isso traz uma marca para a vida inteira. Eu sou prova disso. E como que eu posso aprovar um
misericórdia? Como é que nós vamos entregar de bandeja essa geração, essas crianças na mão desses pedófilos, desses abusadores? Como é que a gente vai criar na cabecinha dessas crianças essa confusão se ela é menino ou menino? Pelo amor de Deus, não é isso que Deus quer. Não foi isso que Deus projetou o homem. E você ainda está calado. Corrupção. Roubar é normal, não é crime. Gente, eu tive um princípio familiar que eu não podia pôr a mão em nada que não é meu. Se eu chegasse com uma coisa diferente lá na minha casa, meus pais me perguntavam. Eu tenho criado os meus filhos dessa maneira. Se não é deles, vai voltar e vai devolver. Eu lembro uma vez que eu peguei uma moeda de R$1 da minha irmã. A minha mãe me sentou, me ensinou, me puniu, me corrigiu. Eu nunca mais pus a mão num dinheiro que não era meu. Eu aprendi com os princípios familiares dentro de casa. Foi dentro de casa que eu aprendi que eu não podia pôr a mão no que não era meu. E agora quer injetar que é normal? Que pode? E você tá de braço cruzado ainda? Aperta o coraçãozinho aí, gente. Compartilha. É só parar pra pensar. Não entra na minha cabeça. E sabe o que me deixa mais doida ainda? É pensar que nós estamos falando de pessoas cristãs que defendem esses princípios. É pensar que tem pessoas que dizem que ama a sua família e não se posiciona. É pensar que são pessoas que vivem segundo a verdade de Cristo e defendem uma coisa dessa. É isso mesmo? Você tem certeza que é isso que você quer? É esse tipo de princípios que você quer para a sua família? Pensa com o superego. Pensa com o ego. Porque com o id, aí você tem que ser a favor mesmo. Porque esse governo, ele vai satisfazer somente a sua carne, a sua vontade carnal, o seu instinto adâmico ruim. Se com princípios, com ensinamento, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, imagina se liberar tudo. Imagina se nós não conseguimos injetar o princípio da afetividade, do relacionamento, da comunhão, do respeito. Imagina se a gente não tiver os princípios injetados dentro da nossa casa. Se o pai e a mãe não puder corrigir os seus filhos e ensinar, tá errado. Porque na escola estão ensinando que o pai não pode corrigir. Liga para a polícia. É isso que tem ensinado. E eu vou te falar. Tem coisa pior chegando se a gente não se posicionar. Meu marido é vereador. A gente tem acesso a muita coisa que o pessoal não tem. E que Deus tenha misericórdia e vamos se posicionar, porque nós não devemos deixar somente na mão do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte e voltar com o superego, com o ego. Nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. Porque lá na frente nós iremos pagar a consequência desses atos. Pensa sobre isso. Id, ego e superego, ele tem que existir dentro do seu princípio cristão, dentro dos seus princípios familiares. Tenha consciência disso. Tenha consciência. Temos que votar no 22. Temos. Como todo mundo está falando. Ele não é o padrão de perfeição. Mas quem é?
atire a primeira pedra. Mas ele tem dado a cara a tapa. Ele tem pagado um preço para defender os nossos princípios. Para defender o princípio de Cristo. Eu queria nessa noite deixar essa reflexão para vocês. De uma forma carinhosa, ensinar o ego, o superego e o it. Mas eu não poderia ficar calado, omissa, diante da situação que nós estamos vivendo. Porque existem coisas que não existe orar e jejuar. Tem que se posicionar. Tem que ter ação, atitude. Tem que ter direitos e deveres. Princípios. Eu quero ter um país ok, não quero que me respeite. É seu dever, então, se posicionar. É seu dever abrir a boca e não ser omisso nesse momento. É seu dever pegar essa live que de uma maneira sutil falou sobre algo tão importante e real. Compartilhe com o número máximo de pessoas. Coloca na sua rede social, marque pessoas. Vamos levar consciência nesse momento onde a maioria das pessoas parece estar brincando com o que está acontecendo. Parece estar brincando. Se você tem família, se você tem filhos, se você tem alguém que você ame, se você gosta de falar, de expressar, só por isso você já deveria se posicionar. Você deveria dar seu grito de cidadão brasileiro que não desiste nunca. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz não significa triste, chorando. Feliz a nação cuja o perfeito é o Senhor. Não é o presidente. É Deus. É o único perfeito. É o único perfeito. Então nós precisamos colocar a pessoa ali que defende esse princípio do que é perfeito. Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Jeová Nissi, a nossa bandeira. É com esses princípios desse Deus que nós precisamos ter a consciência e agir segundo a consciência, não o inconsciente. Em nome de Jesus, que a nossa nação seja celeiros, que a nossa nação transborde, que a nossa nação seja o início de um avivamento. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter abençoado você com esse conceito tão leve e tão real do que é id, ego e superego. E o quanto é importante a gente ter a consciência e defender os nossos princípios familiares. O que foi essa live para você? Comenta aí. Você vai compartilhar essa live ao encerrar? Marca, tira um print. Marca, ó. Tira um print. Me marca pra gente abençoar muitas vidas com esse conceito freudiano e cristão. E com um jeitinho mineiro de Juliana Mara, né? Bem mineiro para abençoar a sua vida. Para abençoar a sua vida. Eu desejo que você vive um lar cheio de princípios. Que você viva as bênçãos de Deus sobre essa casa. Que os celeiros da sua casa transformem, transbordem nas nossas vidas, em outras vidas.
que você seja extremamente abençoado. E que nós possamos, no dia 31, entrar nas nossas redes sociais e dizer: nós conseguimos, nós vencemos, porque nós somos um só coração, um só propósito, com aquele que é perfeito, que é o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o general do exército, que já venceu várias lutas. Afinal de contas, essa já é mais uma luta vencida pelo povo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Beijo, tchau!